Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse papo de economia extraordinário. Eu tenho recebido muitos questionamentos em relação ao ocorrido na sexta-feira e repercutiu durante praticamente todo o final de semana a questão do SVB, né, o Silicon Valley Bank, o oitavo banco americano e um dos maiores players do mercado de startups, ligados, obviamente, ao Vale do Silício. Foi liquidado na sexta-feira e estima-se um estrago na ordem de 208 bilhões de dólares. E evidentemente causou uma preocupação bastante grande nos mercados. Sexta-feira, praticamente o mundo inteiro teve seus ativos de risco sofrendo pressão vendedora. O Brasil não escapou disso. Nós também, da mesma forma como os principais mercados, também sofreram essa pressão. Mas as autoridades americanas trabalharam bastante forte, porque geralmente liquidações se faz na sexta, que é justamente para ter o fim de semana ainda para trabalhar numa possível solução. E considerando que tivemos um segundo problema na sequência, foi um banco de Nova York, o Signature, que não era tão grande quanto, mas era algo perto da metade do SVB, poderia causar aquele risco sistêmico, né? Porque o sistema acaba ficando com medo e imagina o efeito dominó, né? As pessoas indo desesperadamente aos bancos para fazerem saques, para garantir o seu dinheiro, e obviamente que não tem espécie suficiente se houvesse uma solicitação de resgate imediato. Mas o Fed agiu rápido no final de semana e nesse momento eles estão garantindo integralmente para os correntistas toda a necessidade de saque, tanto do Signature quanto do SVB, o que acalmou os mercados, especialmente nos Estados Unidos, tanto é que as bolsas já amanheceram, os futuros já apontando para alta, nesse momento agora praticamente no final do pregão, Nasdaq sobe mais de 2%, S&P em torno de 1,5%, Dow Jones sobe um pouquinho menos, porque tem na sua composição mais bancos, né, e os bancos sentiram um pouquinho mais, mas mesmo assim oferecendo um tipo de recuperação. E o que acontece agora, sob o ponto de vista estratégico, e até eu diria que o Fed passa a estar numa sinuca de bico. Por quê? Na semana passada, o presidente do Banco Central americano, o Jeremy Powell, comentava da necessidade de talvez até aumentar o ciclo de subida de taxa de juros, ultrapassando 6%, tendo em vista alguns dados que ainda apontam para uma economia aquecida, porque os empregos, na sexta-feira saiu o dado de emprego, ainda criaram 320 mil vagas, muito acima do esperado, e a inflação por lá continua muito teimosa, a exemplo da inflação no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Só que a expectativa dessa subida de taxa de juros é o que está causando problema no sistema bancário. Hoje pela manhã já é um terceiro banco, First Republic, que é um banco pequeno, regional, sem grande influência, mas é uma sinalização, né? Então começam a ter problemas no sistema financeiro e hoje, durante o dia, já se ventilava a possibilidade de, na próxima reunião do Fed, não acontecer nenhum aumento de taxa de juros. E aí é que está a sinuca, porque tem que administrar o processo do combate à inflação também. Nós ainda estamos pagando um preço bastante alto em relação à pandemia e aquela injeção de liquidez monstruosa que foi praticamente todos os mercados fizeram, mas o mercado americano foi algo inimaginável. Nunca se colocou tanto dinheiro numa economia como se colocou durante a pandemia, e boa parte desses ativos acabou não indo para a produção ou para o consumo, e sim para ativos financeiros. Esses ativos foram inflados e agora eles estão desinflando. Então é um processo. Aqui no Brasil talvez o impacto seja um pouquinho menor, a exemplo do que aconteceu lá nos Estados Unidos. Aqui, nossos mercados hoje operaram relativamente estáveis, a bolsa praticamente 0 a 0, pequena queda, o dólar em pequena alta e a taxa de juros até oferecendo mais quedas ainda, em função da possível apresentação do novo arcabouço fiscal que o ministro Haddad está prometendo para essa semana. Então, o mundo não está fácil, a gente continua atento,
mas aquela expectativa de terra arrasada para essa semana em função das notícias do início da sexta, do sábado, parece não ter acontecido, mas tem muito cisne branco, aliás, muito cisne negro nesse lago, para a gente ficar atento. E qualquer novidade eu volto aqui a bater um papo com vocês. Então era isso, se gostaram, deem um like, assine aqui o canal da CI e espero vê-los no nosso próximo vídeo. Até lá!